Olá a todos, aqui estou eu mais uma vez, Licínio Alcântara, professor da Universidade Federal Rural da Amazônia, e nesta aula nós vamos iniciar o estudo de integrais. Aqui nós veremos os fundamentos, algumas regras de integração e também algumas aplicações. Matematicamente, a integral é o processo inverso da derivação. Enquanto que a derivação nos permite obter a taxa de variação de uma quantidade, uma integral nos vai... Agora aqui está havendo uma tempestade, então é o momento perfeito para estudar. Enquanto que as derivadas nos permitem obter a taxa de variação de uma quantidade, a integral de uma função nos permite avaliar o quanto uma quantidade está acumulando. Nos permite também, através das integrais, é possível calcular áreas e até volumes. Então, vamos começar pela definição. Matematicamente, a integral de uma função é uma antiderivada. Uma antiderivada de uma função f é uma função f maiúsculo, tal que a derivada dessa função f maiúsculo é igual à função original f. Então vamos ver este exemplo. Aqui nós queremos uma antiderivada de f de x é igual a cx. Então uma antiderivada seria a função 3x² mais 2. Repare que se nós derivarmos essa função, no caso aqui aplicando a regra da potência, o 2 desce, aí ficaria cx, e a derivada de 2, que é uma constante, é zero. Então a derivada dessa função f maiúsculo de x é igual a cx. Então essa seria uma possível antiderivada da função original f. E aqui no caso, poderia ser usado qualquer constante arbitrária no lugar desse 2. Porque a derivada de qualquer constante vai ser zero. Então, aqui seria a notação de uma integral indefinida. Uma integral é dita indefinida quando ela não tem limite de integração. Então, vamos considerar essa expressão que denota a integral indefinida de f de x em relação a x. E significa encontrar uma expressão que represente todas as antiderivadas de f. Então aqui está descrito como Então aqui está descrito o que representa cada item nesta simbologia de integral. Este aqui seria o símbolo de integração. A função f de x seria o integrando, e no caso x vai ser a variável de integração. Então a integral de f de x dx significa que nós estamos integrando a função f de x em relação a x. Seria aqui no caso a integral indefinida. Agora aqui vamos falar da constante de integração. A gente viu que toda a antiderivada f maiúsculo de uma função f deve ser da forma f maiúsculo de x é igual a g de x mais uma constante qualquer. Então, naquele exemplo anterior, se nós integrarmos cx em relação a x, nós teremos como resultado 3x² mais uma constante arbitrária. Então, essa expressão representa toda a antiderivada possível de cx. Pois se nós derivarmos aqui, aplicando a regra da potência, o 2 desce multiplicando
o 3, né, e o expoente decresce de 1. Aí fica 6x e a derivada da constante é zero. Dessa forma, nós obtemos este integrando 6x. Então, como a integração é o processo inverso da derivação, então nós podemos obter algumas regras de integração a partir das regras já conhecidas de derivadas. Por exemplo, aqui nós queremos a integral de x elevado a n em relação a x. Então, obtemos como resultado x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais uma constante arbitrária. Ou seja, aqui nós temos uma regra da potência para integrais. Então, para obter o resultado dessa integral, aqui nós acrescentamos o expoente de 1 e também esse expoente acrescentado de 1 se torna o denominador da função. Pois se nós derivarmos esse resultado, então vamos tomar este termo aqui como exemplo. Aqui nós temos que a integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, mais uma constante arbitrária c. Se nós fôssemos derivar esse resultado do lado direito do sinal de igual, por exemplo aqui, então nós teremos x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais uma constante arbitrária. Aí nós vamos derivar em relação a x. Aqui no caso n é constante. Então nós teríamos o n mais 1 desceria multiplicando e o expoente subtrairia de 1. Então ficaria x elevado a n. E aqui no denominador continua a constante, né, que é n mais 1. Então aqui nós podemos cortar, né, o n mais 1 no numerador com o n mais 1 no denominador. E a derivada da constante c arbitrária é zero. Então isso no final resultaria em x elevado a n, que é o integrando. Então, isso aqui, né, seria a regra da potência para integrais. A integral de x elevado a n, aqui a gente eleva o expoente de 1. E esse expoente resultante também se torna o denominador da função. Aí mais uma constante arbitrária. Então, neste exemplo, nós temos a integral de x ao cubo em relação a x. Então, o resultado, aplicando a regra da potência para a integral, aí o expoente eleva de 1. Aí ficaria x à quarta e o expoente também se torna o denominador. Aí se ficaria no final x à quarta sobre 4, mais a constante arbitrária. No caso, essa regra é válida se n for diferente de menos 1. Observe aqui que se n fosse igual a menos 1, nós não poderíamos aplicar essa regra, né? Porque aqui no denominador obteríamos zero, uma divisão por zero. Mas, nesse caso, quando x for igual a menos 1,
nós poderemos escrever da seguinte forma, né? Que é a integral de x elevado a menos 1 em relação a x. A x elevado a menos 1 nós podemos escrever como 1 sobre x. Aí lá da aula de derivadas, nós vimos que a derivada do log neperiano de x é igual a 1 sobre x. Então, no caso, né, esse log neperiano de x vai ser a antiderivada de 1 sobre x. Então, o resultado da integral de 1 sobre x dx vai ser o log neperiano, aqui no caso do módulo de x, porque abrange também valores negativos de x. E aqui mais uma constante arbitrária c. Aqui tem que ser usado o módulo de x no log neperiano, pois a função log neperiano só vale para x positivo. E a partir de regras e tabelas de derivação, nós podemos também obter as integrais de outras funções. Por exemplo, aqui a integral de e elevado a x, que é a exponencial cuja base é o número neperiano, vai ser o próprio e elevado a x, mais uma constante arbitrária c. Pois se nós derivarmos e elevado a x mais c, nós obteremos o e elevado a x. E no caso, a integral de uma exponencial numa base arbitrária b, por exemplo, a integral de b elevado a x em relação a x, aqui nós obteremos como resultado b elevado a x dividido pelo log neperiano da base, mais uma constante arbitrária c. Pois aqui neste caso, vamos tomar este segundo exemplo aqui, né? Se nós formos derivar o b elevado a x, aí nós vimos que se nós formos derivar uma exponencial numa base arbitrária b, aí o resultado seria o log neperiano de b vezes o próprio b elevado a x. Então, se nós fôssemos derivar esse lado direito, por exemplo, vamos derivar b elevado a x dividido por log neperiano da base. Isso aqui no denominador vai ser uma constante. Então nós derivamos b elevado a x, que é esse resultado mostrado. Então nós obteremos log neperiano da base vezes b elevado a x dividido pelo log neperiano de b, que já estava na função. Aí nós contamos log neperiano de b com log neperiano de b, e aqui nós obtemos o b elevado a x, que é o integrando dessa segunda integral. E a derivada da constante seria zero. E aqui nós temos algumas regras da integração. Regra da soma da diferença. Se nós tivermos a integral de uma soma ou diferença de funções, nós podemos distribuir a integração em cada uma dessas funções. E aqui no caso ficaria integral de f em relação a x mais ou menos integral de g em relação a x. Por exemplo, aqui nós temos a integral de x ao quadrado mais x em relação a x. Então nós podemos
distribuir a integração em cada função. Em cada uma nós aplicamos a regra da potência para integrais. Então essa primeira parcela resultaria em x ao cubo sobre 3, pois aqui nós levaremos o expoente de 1 e o expoente também se torna o denominador. E aqui seria x elevado a 1, a integral dessa segunda parcela seria x ao quadrado sobre 2, pois aqui nós adicionaríamos 1 ao expoente, passaria de 1 para 2, e o expoente resultante também se torna o denominador. E aqui mais a constante arbitrária c no final. Aqui nós não precisamos adotar uma constante arbitrária para cada integral, pois a soma das constantes arbitrárias também seria uma outra constante arbitrária. Bastaria adotar uma constante no final. Aqui embaixo nós temos a regra da multiplicação por constante. Se nós integrarmos uma função f de x vezes uma constante k, nós podemos posicionar essa constante k fora da integral. Aí resultaria em k vezes a integral de f de x dx. Por exemplo, nós temos aqui a integral de 2x ao cubo em relação a x. Nós podemos posicionar esse 2, que é constante, fora da integral e resolveremos a integral de x ao cubo em relação a x. Aplicando a regra da potência para integrais, aí nós teríamos x à quarta sobre 4. Aí no final, nós adicionaremos a constante arbitrária. Aí vê que o resultado final multiplica com a constante 2. Aí no final, cortando 2 com 4, resulta em x à quarta sobre 2. Aqui nós não precisamos multiplicar essa constante por 2, né? Porque já que isso aqui é uma constante arbitrária. Então 2 vezes uma constante arbitrária também vai ser uma outra constante arbitrária. Então vamos ver este exemplo. Agora aqui adotando uma outra variável de integração. No caso u. Ache esta integral indefinida. Então vamos copiar, né, e resolver essa integral. Aqui nós podemos distribuir essa integração em cada parcela. E ao mesmo tempo nós já aplicamos a regra de multiplicação por constante. Então aqui nós temos como resultado, nessa primeira parcela seria 3 integral de e elevado a u du. Aí na segunda parcela, aí ficaria menos 7 vezes integral. Aí o integrando seria 1 sobre u. Du. Aí na terceira parcela, nós teríamos 2 integral de u ao quadrado du menos 6 aqui. Nós podemos escrever essa última parcela como menos 6 integral de du. Então teremos como resultado como a derivada da exponencial na base e é a própria exponencial da base e, a integral vai ser a mesma, né? Então nessa primeira parcela o resultado vai ser
3 elevado a u. Aí na segunda parcela nós temos que a integral de 1 sobre u vai ser o log neperiano do módulo de u. Aqui nós mantemos a constante menos 7. Vezes log neperiano do módulo de u. Na terceira parcela, nós aplicamos a regra da potência nesse u ao quadrado. Então nós teremos, mantendo a constante 2, aí teremos u ao cubo sobre 3. Aqui nós adicionamos 1 ao expoente, e o expoente resultante também vai ser o denominador. E aqui no caso, nós temos menos 6 integral de du. A integral de du vai ser o próprio u. Então nós teremos aqui menos 6 u. Porque aqui na verdade nós estaríamos integrando 1 du. Por exemplo, se nós tivermos aqui a integral de dx, isso aqui pode ser escrito como integral de 1 vezes dx. A integral de u vai ser igual a x, porque se nós derivarmos x, o resultado é 1. Então, o resultado disso seria x mais uma constante arbitrária c. Então, a integral de dx seria x. Logo, a integral de du vai ser igual a u mais uma constante arbitrária. Aqui está aqui o resultado, né? U, menos 6u, né? Porque estava multiplicado por menos 6. E aqui, no final, nós incluímos uma constante arbitrária que representa a soma de todas as constantes arbitrárias dessas parcelas. Então este é o resultado dessa integração. Aqui nós vamos falar um pouco da aplicação na física, mais precisamente no estudo de posição, velocidade e aceleração. Então nós temos aqui que se S, que é uma função do tempo, é a função posição de um objeto no tempo, então nós temos que a velocidade V vai ser a derivada dessa posição em relação ao tempo, enquanto que a aceleração A vai ser a derivada da velocidade em relação ao tempo. Por exemplo, então vamos copiar esses casos aqui. Então nós temos que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Daqui nós podemos escrever que o ds, que é a diferencial de posição, seria uma variação infinitesimal de posição, esse ds. Vai ser igual a velocidade vezes a variação infinitesimal de tempo. Então aqui nós só passamos o dt multiplicando a velocidade aqui. Aí se nós integrarmos do lado do outro,
nós obtemos que integral de ds é igual a integral de v dt. E essa integral de ds vai ser o próprio espaço acumulado. Então nós temos aqui que S é igual à integral da velocidade em relação ao tempo. Então, se nós quisermos calcular o espaço acumulado durante um intervalo de tempo, nós podemos integrar a velocidade desse objeto ao longo desse intervalo de tempo. Aqui no momento está sendo expresso por uma integral indefinida. Aqui, a partir da aceleração, a mesma ideia. Aqui nós temos que A é igual a dv dt, a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então aqui nós passamos o dt multiplicando, aí nós temos que dv é igual a dt. Ou seja, a variação diferencial de velocidade é igual a aceleração vezes a variação diferencial de tempo. Então, integrando de ambos os lados, nós temos que integral de dv é igual a integral de a dt. Aí nós temos que a velocidade é igual a integral de a em função do tempo. No caso A é a aceleração. Então vamos ver o exemplo. Aqui nós temos aquela função conhecida do movimento retilíneo uniformemente variado, né? Que é v é igual a v0 mais at. Vou mostrar aqui como um exemplo, né? Exemplo. Movimento retilíneo uniformemente variado. Aí, se nós quisermos obter a velocidade a partir dessa função de velocidade, bastaríamos nós integrarmos, né? Aí, então, aqui nós temos que S é igual a integral de V em relação ao tempo, como está aqui. Então nós temos que S é igual a integral, aí nós substituímos em V a expressão da velocidade, né? do mRUV. Então nós temos que S. Aqui nós aplicamos as regras de integração, né, em relação ao tempo. Aqui V0 é uma constante. Então, quando nós formos integrar V0, o resultado vai ser V0 vezes t. É como se aqui fosse V0 vezes 1, né? Na verdade, nós estamos integrando o 1. E o resultado vai ser t. Mas há também uma constante no mRUV. Então aqui nós integramos t em relação ao tempo. Aí resultaria em t ao quadrado
sobre 2. E mais uma constante arbitrária, C. Só que no caso C, né, por problema de valor inicial, vai ser igual ao S0, que é o espaço inicial. Isso aqui é uma questão de problema de valor inicial. Então nós temos que, no final, né, S é igual a S0 mais B0T mais AT ao quadrado dividido por 2. Que é aquela fórmula conhecida do MR e o V para o espaço. Então, continuando, nós vamos ver aqui uma técnica de integração, chamada de integração por substituição. Então, essa técnica é aplicada em alguns casos, quando um dos fatores que compõem o integrando tiver o aspecto da derivada da variável que nós queremos substituir. Então vamos resolver este problema para captar melhor essa mensagem. Então aqui nós queremos integrar 3x ao quadrado, abre parênteses, x ao cubo menos 5, fecha parênteses, elevado a nona. Então aqui nós podemos aplicar substituição. Nós vemos que este fator aqui tem o aspecto da derivada dessa função interna. Se nós chamarmos essa função interna, que está na potência, que está na base dessa potenciação de U, nós vemos que esse outro fator que está fora, se assemelha à derivada de U. Então, nesse caso, nós podemos aplicar a regra de substituição. Na verdade, a regra de substituição seria uma tentativa de reverter a regra da cadeia, quando isso se aplica. Então, vamos ver esse caso aqui. Aqui, eu atribuí a U a expressão x ao cubo menos 5. Então, se nós derivarmos U em relação a x, nós teremos aqui na 3 x ao quadrado. E a derivada de menos 5 a 0. E daqui nós obtemos que du é igual a 3x ao quadrado dx. Porque a ideia, né, é substituir tanto essa função interna por u, mas também nós precisamos substituir os termos que restam, né? Aqui no caso, né, nós fazemos a substituição por u, mas todos os parâmetros que restam também tem que estar em função de u. Então, nós reescrevemos a integral da seguinte forma.
ficaria x ao cubo menos 5 elevado a nona. Depois a gente faz a substituição. Vezes... Aí o tx ao quadrado eu vou agrupar com o dx. A gente pode mudar de posição, porque são fatores. Então vai ficar tx... Então vai ficar tx ao quadrado vezes dx. Agora aqui nós fazemos a substituição. Aqui nós temos que x ao cubo menos 5 vai ser igual a u, como foi atribuído. E observe que este outro fator vai ser igual ao du, que foi calculado aqui. Então aqui nós podemos reescrever essa integral como integral de, no caso, u elevado a nona du. Aplicando a regra da potência para integrais, nós temos que isso vai ser igual a u elevado a 10 sobre 10 mais uma constante arbitrária c. Mas aqui a integral original é em relação a x. Então nós precisamos reescrever essa função em relação a x. Nós fazemos a substituição de volta aqui, né, do u. Aí o u vai ser x ao cubo menos 5. Dividido por 10 elevado a 10 mais a constante arbitrária c. Então esse seria o resultado dessa integral. Tx ao quadrado vezes tx ao cubo menos 5, entre parênteses, elevado a nona. Então foi possível aqui aplicar a regra de substituição porque havia um fator que tem um aspecto da derivada da função que vai ser substituída. Então vamos continuar, né? Vamos ver este outro exemplo. Calcule integral de x vezes raiz de 5x ao quadrado menos 7 em relação a x. Então aqui nós vemos que esse x tem o aspecto da derivada dessa função interna. Porque a derivada dessa função interna seria x vezes uma constante. Então aqui nós podemos aplicar a regra da substituição. Então nós temos aqui que integral de x vezes raiz de 5x ao quadrado menos 7 dx. Aqui eu vou mudar os fatores. Vou agrupar esse x próximo ao dx antes de fazer a substituição. Então nós temos integral de raiz de 5x ao quadrado menos 7 vezes x
dx. Então aqui nós chamamos o argumento dessa raiz de u. Então u vai ser igual a 5x ao quadrado menos 7. Derivando em relação a x, nós temos que du sobre dx é igual a 10x. Então aqui nós podemos passar o dx multiplicando. Então nós temos que du é igual a 10x dx. Só que aqui nós vemos que na integral nós temos só o x vezes dx, né? Mas nós podemos passar o 10 dividindo. Então nós temos que x dx é igual a du sobre 10. Então esse dx, no caso, então esse x vezes dx vai ser igual a du sobre 10. Então, reescrevendo a integral, nós temos que integral de raiz de u vezes du sobre 10. Essa constante 1 sobre 10 pode ser posicionada fora da integral. Então nós temos 1 sobre 10 vezes integral. E essa raiz de u nós podemos escrever como u elevado a meio. Du. Então aqui nós passamos 1 sobre 10 fora da integral, que é uma constante, né? E a raiz de u nós escrevemos como u elevado a meio. Continuando, nós temos aqui que a integral, né, vai ser igual a 1 sobre 10, aplicando a regra da potência. Aí nós temos 1 sobre 2 mais 1 aqui, né? Somamos o expoente de 1 e dividimos também pelo expoente resultante. Mais uma constante arbitrária c. Isso vai ser igual a 1 sobre 10 Aí se somarmos meio com 1, nós obteremos 3 sobre 2. Aqui também resulta em 3 sobre 2. Mas é uma constante arbitrária. Aqui nós podemos cortar, né, com 10 com 2. Quando for multiplicar, né, os denominadores. E aqui resulta em 5. Aí nós teremos 1 sobre 15 vezes u elevado a 3 sobre 2, mais uma constante. Aqui nós substituímos de volta o u. U vai ser 5x ao quadrado menos 7. Então nós temos aqui 1 sobre 15
vezes 5x ao quadrado menos 7 elevado a 3 sobre 2, mais a constante arbitrária. Então esse vai ser o resultado desta integral. X vezes raiz de 5x ao quadrado menos 7 em relação a x. Agora vamos ver este exemplo 3. Então nós temos a integral de dx dividido por x vezes log neperiano de x ao cubo. Então primeiro vamos escrever essa integral da seguinte forma. Integral de 1 sobre x vezes 1 sobre log neperiano de x ao cubo vezes dx. Então aqui nós vemos que esse fator, que é 1 sobre x, tem o aspecto da derivada dessa função interna, log neperiano de x. Então aqui nós podemos aplicar substituição. Chamar esse aqui de u. Então se nós atribuirmos a u a função log neperiano de x, a derivada de u em relação a x é igual a 1 sobre x. Logo, du vai ser igual a dx sobre x. Aí vocês percebem que nessa integral nós podemos agrupar o dx com 1 sobre x para obter esse termo. Então nós temos que integral de 1 sobre log neperiano de x ao cubo vezes dx sobre x, que a gente vai substituir por du. Então aqui o log neperiano de x vai ser u e o dx sobre x vai ser igual a du. Então nós temos integral de 1 sobre u ao cubo vezes du. Nós podemos escrever este integrando como u elevado a menos 3. Aí continuando, aplicando aqui a regra da potência, nós temos como resultado u elevado a menos 2 dividido por menos 2. Aqui nós tomamos o expoente de 1 e o expoente resultante também vai ser o denominador. Mais uma constante arbitrária c.
Então isso aqui vai ser igual a menos... Este u elevado a menos 2 pode passar para o denominador com o sinal do expoente trocado. Então nós temos menos 1 sobre 2 vezes u ao quadrado, mais a constante. Aí no final nós substituímos a expressão para u, que é logaritmo de x. Então nós temos menos 1 sobre 2 logaritmo de x ao quadrado mais constante arbitrária. Então este é o resultado da integral indefinida. Vamos ver mais este exemplo de integração por substituição. Aqui nessa integral nós observamos que se nós substituirmos o denominador por u, esse fator tem o aspecto da derivada deste denominador. Então vamos escrever essa integral da seguinte forma. Essa integral de 1 sobre e elevado a 3t mais 2 vezes e elevado a 3t dt. Então nós chamamos de u esse denominador. Então aqui nós temos u igual a e elevado a 3t mais 2. Então a derivada de u em relação a t vai ser igual... Aqui nós derivamos e elevado a 3t. A derivada da exponencial na base e é a própria exponencial. Só que aí nós temos que aplicar a regra da cadeia, né, no 3t. Então a derivada de 3t em relação a t vai ser 3. E a derivada da constante é 0. E daqui nós temos que du sobre 3, nós passamos o t dividindo e passamos o dt multiplicando no lado direito. Então du sobre 3 é igual a e elevado a 3t vezes dt. Onde aqui nós obtemos esse segundo fator dessa integral, né, que é e elevado a 3t vezes dt, que vai ser du sobre 3. Então, substituindo u e o e elevado a 3t vezes dt, isso aqui, né, vai ser o du sobre 3. Então aqui nós temos que integral de 1 sobre u vezes du sobre 3.
Esse 1 sobre 3 pode passar para fora da integral. Então vai ser igual a 1 sobre 3 vezes integral de 1 sobre u du. Aí nós vimos que a integral de 1 sobre u vai ser igual ao log neperiano do módulo de u. Então resulta em 1 sobre 3, mantém a constante, né? Integral de 1 sobre u du vai ser o log neperiano do módulo de u mais a constante arbitrária da integral indefinida. Aí nós temos que isso aqui vai resultar em 1 sobre 3 log neperiano, e aqui nós substituímos a expressão para u em relação a t. U vai ser igual a e elevado a 3t mais 2. Mais a constante. Então, esse vai ser o resultado da integral indefinida de e elevado a 3t sobre e elevado a 3t mais 2 em relação a t. Aí nós vemos também que nesse caso, assim como os outros anteriores, foi possível aplicar o método da substituição porque existe um fator, no caso aqui e elevado a 3t, que tem um aspecto da derivada da função que vai ser substituída. No caso, e elevado a 3t mais 2, que nós atribuímos como u. Na próxima aula, nós vamos ver sobre soma de Riemann, sobre a integral definida e o uso da integral para o cálculo de áreas. Então, até a próxima aula.